Olá, meus queridos, tudo bem? Como vocês estão? Mariana Burato aqui, da Interativa Educação e Engenharia. Vamos para mais vou dar uma aula hoje aqui, como que a gente começa a montar uma planilha de orçamento de obras, tá? Se você não sabe, nunca fez uma planilha de orçamento, então fica que eu vou fazer uma planilha na prática aqui com você agora, tá? Ao vivo. É que eu tô fazendo o vídeo de uma ferramenta ao vivo, né? Não é ao vivo, é quase ao vivo, é praticamente ao vivo, porque se eu estou fazendo, construindo junto com você, você vai me ver fazendo uma planilha, eu posso dizer que ela está ao vivo, certo? Então, deixa eu compartilhar aqui. Claro, enquanto eu estou compartilhando a minha tela, obviamente que já vou pedir, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não conhece aqui a Mariana Burato, por aqui a gente tem conteúdos que eu chamo de desenvolvimento pessoal e profissional de engenheiros. O que é isso? É conteúdo que você não vê durante a sua graduação em engenharia, tá? Não vê porque não está na grade curricular, né? E por que eu estou falando que não está na grade curricular? Porque eu sou sou engenheira civil, sou mestre em educação, e no meu mestrado eu estudei grade curricular dos cursos de engenharia civil nível nacional, tá? Então vamos lá, né, meus queridos? Estou aqui com a minha planilha aberta. Deixa eu abrir ela aqui. Então, a primeira coisa, né? Então, que eu estava falando antes da gente começar aqui, eu sou mestre em educação, então eu tenho condição de falar para você o porquê que você não está aprendendo essas coisas na escola. Você não aprende isso na escola, por quê? Uma, que não está na diretriz de ensino, a diretriz dos cursos de engenharia. Segundo, porque tem relação com os professores que estão lecionando as disciplinas para vocês. Qual é o perfil desses professores? E terceiro, o perfil do alunado também, né? Porque muita gente acha que o engenheiro civil só toca obra, só trabalha com obra, o que é um grande equívoco, tá? Então, por isso que aqui no meu canal, o canal da Mariana, você encontra conteúdos que versam sobre muitos aspectos para que você possa atuar, para que você seja um bom profissional aí dentro da sua área de atuação, dentro da sua área de formação, tá? Então, via de regra, engenheiros civis, mas tem muita gente da arquitetura, muita gente da tecnologia, muita gente de outras engenharias também, que eu agradeço demais, gente, por vocês confiarem no meu trabalho e estarem aqui também, tá? Redes sociais, eu tô lá no Instagram, mariana.burato, e tem também os meus cursos que estão na Interativa, interativaportal.com.br. Tem tantos meus cursos lá, cursos do professor Jonathan, de outros professores também, certo? Então vamos lá para a planilha, meus queridos e minhas queridas. Seguinte, planilha de orçamento, eu vou colocar aqui, planilha de orçamento, modelo, vocês já estão vendo aí, né? Eu já estou começando a construir a planilha com vocês, tá? Aqui eu estou usando o Excel, mas você poderia utilizar alguma coisa da ferramenta do Google, por exemplo, né? E você vai vendo aqui que eu estou mexendo no meu Excel, ele está mexendo aqui para você. Eu espero que você esteja visualizando muito bem, tá? Espero mesmo que você esteja visualizando muito bem. Pois bem, então toda planilha a gente tem um título da planilha, tá? Então aqui eu estou colocando planilha de orçamento modelo e nós colocamos o nome, né? O cliente, tá? Eu gosto sempre de separar por células quando é possível. Então o cliente é o João. João, enfim, cliente o João e a Maria, João e Maria, tá? O endereço da obra, aqui que nós colocamos, endereço da obra, tá? E aí depois a gente como eu vou criar outras, cada coluna aqui, a gente talvez tenha um espaçamento diferente, então a gente consiga depois mudar um pouquinho esse cabeçalho, tá? Não se prendam a isso, porque isso é uma perfumaria, digamos assim, tá? Itens que são essenciais, que você não pode esquecer. Você fala, Mari, não vou começar com isso não, tá? Itens essenciais de uma planilha. Então, o número do item, né? 1.1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, né? Depois a gente já vai ver isso. A descrição do serviço, tá? Descrição do serviço. O que mais que tem no orçamento de obras? Porque o orçamento, gente, ele é uma ferramenta para o planejamento e ele é para todas as obras. Vocês já sabem disso e eu falo disso no curso também, tá? Ele tem a descrição de todos os serviços que vão ser realizados na obra.
Então, se eu tenho a descrição de todos os serviços que vão ser realizados na obra, eu preciso, cada serviço, eu tenho o quê? Uma quantidade a ser feita, né? Um preço unitário e depois um preço total. Então, eu preciso saber qual é a unidade daquele meu serviço, certo? A quantidade, o preço unitário, o preço total. Então, assim, são coisas que são essenciais, você precisa colocar aqui. Então, a descrição, né? A unidade do serviço, a quantidade, o preço unitário e o preço total. Tá? E aí, se a gente clicar aqui em cima, ele vai... Como é que fala? Vai dimensionar a célula de acordo com o texto que está nela, tá? Ele vai pegar esse último texto aqui, tá bom? E aqui ele dimensionou, o item dimensionou enorme, por quê? Porque a gente tem o título aqui grande também, mas aqui eu vou colocar ele mais pequenininho, tá bom? Pois bem, então esse aqui são itens, eu vou deixar até destacado, são itens que vai precisar ter na sua planilha, tá? Agora é o seguinte, você pode estar me falando, tá bom, Mari, a descrição do serviço aqui tá maravilhoso, né? Eu faço o que com isso, tá? Você vai primeiro analisar porque isso é o essencial, é o que você vai precisar fazer. Você vai primeiro analisar quais são os serviços da obra. O que a gente faz, quando eu falo assim, analisa quais são os serviços. Quando eu falo para você, analisa quais são os serviços da obra, você vai ter o trabalho de pegar os projetos, tá? E mesmo que você fale assim, mas eu só tenho projeto arquitetônico, não tem problema nenhum. Você vai analisar aquele projeto, se tiver um conjunto de projetos, é o melhor dos mundos, tá? Porque, inclusive, você vai conseguir fazer o levantamento de quantidades de uma forma mais assertiva, tá? E aqui no curso também eu ensino como levantar todas as quantidades de todos os serviços aqui que a gente tem em uma construção, que a gente tem em alguma reforma. Pois bem, então, mesmo que você só tenha um projeto arquitetônico, você consegue fazer esse levantamento. Então, o que é isso? É você olhar, observar aquilo que está em 2D, né? Via de regra, está em 2D, no máximo a perspectiva ali que tem. Se tiver sorte, você tem uma perspectiva do projeto, tá? Em 3D. Se tiver sorte, não é todo mundo que faz, tá? E pensar como que aquela obra vai ser executada, mas pensar nela em etapas mesmo. Então, significa o seguinte, por exemplo, se eu pegar vamos pensar na construção de uma casa. Então, o cliente, plano de orçamento, modelo aqui, ai, gente, peraí, cliquei errado. Aqui é uma residência térrea, tá? Vamos pensar que é uma casa térrea que a gente vai fazer. A construção de uma casa, a gente faz por onde? A gente começa... eu estou falando a construção em si, não que antes, tá? Não antes. Não. A construção em si, o que a gente tem? A gente tem a fundação, a gente vai colocando as macroetapas aí do nosso trabalho. Então, esse é o trabalho que o engenheiro, que o arquiteto faz. Né? A gente analisa o nosso projeto, olha, observa e imagina toda aquela obra que está em 2D, que vai virar algo concreto, porque até ali ele está se transformando. Ele saiu do campo das ideias do profissional, passou para o papel, né? Então, ele está em vias de ser concretizado. Ele concretizou aquela ideia, mas aquele projeto, ele vai ser concretizado em via física ali, né? De forma que a gente possa tocar na parede por meio da construção. E esse processo é a gente que faz. Enquanto a gente está fazendo orçamento, a gente está fazendo isso. Entendeu? Então, quais são as etapas? Porque eu não vou fazer tudo de uma vez. Não faço tudo junto. Eu tenho várias etapas. Então, começa uma construção com fundação, certo? Depois da fundação, eu faço o quê? Eu faço a estrutura, certo? Então, depois da fundação, eu tenho a estrutura, correto? Fazer uma coisa por vez. Claro que alguns serviços a gente vai fazendo eles juntos, mas, enfim. E a estrutura... a gente sabe que tem uma diferença aí em relação ao método construtivo. Se eu tenho uma estrutura de concreto armado, por exemplo, eu tenho um processo que é diferente do que uma estrutura de alvenaria estrutural.
por exemplo, né? Uma alvenaria autoportante, tá? Então, o processo construtivo é diferente, mas eu sei que primeiro eu faço a fundação, depois eu faço a estrutura. Ponto. Ah, se eu fizer a estrutura de concreto armado, o que que eu tenho? Eu tenho fechamento. Então, eu tenho fechamento com alvenaria, por exemplo. Eu vou colocar aqui, fechamento. Fechamento de... Vou colocar alvenaria, vai? Eu não gosto de usar esse termo. Alvenaria e fechamentos. Que pode ser que uma parte eu use de alvenaria, outra ou use algum outro método, enfim, colocar alvenaria e fechamentos, depois a gente vê conforme está no projeto. O que mais que eu tenho, né? Que mais que eu tenho aqui? Então, eu tenho a etapa o quê? De instalação também? Etapa de instalação. Instalação o quê? Elétrica. Instalação hidráulica também, né? Certo? Porque eu tenho pontos, eu tenho banheiros, certo? Tenho cozinha, tenho área de serviço, eu tenho torneira saindo, da onde que está chegando, da onde que está entrando, da onde está vindo essa água que chega até a torneira, né? Para onde está indo a água que sai da torneira que eu já utilizei. A gente precisa mandar ela para a rede de esgoto, por exemplo. Quando chove, vai chover, eu preciso o quê? Cobertura. Então, eu preciso da cobertura. Quando chove, a água que chove eu mando para onde? Para a rede, para o esgoto também, mas via rede pluvial. Então, manda para o esgoto, né? Errei aqui, errei feio. Mas manda para a rede pluvial, né? Faz o descarte. Eu falei do esgoto no sentido do descarte, tá, gente? Descarta essa água, manda ela embora, né? Por algum lugar. Então, pensar nessa estrutura mesmo. Eu vou fazer a alvenaria e vou deixar ali no tijolo? Não, vou fazer o revestimento, certo? E o revestimento externo, ele é igual do que o revestimento interno? Será que a gente pode dividir? A gente pode dividir. Pode colocar tudo junto? Pode colocar tudo junto. Eu gosto de dividir, tá, gente? Revestimento externo é uma coisa, revestimento interno é outra coisa. Por quê? Porque, às vezes, o cliente quer morar... Eu estou passando por um caso desse. Recentemente, estou fazendo um orçamento de uma construção e o cliente vai fazer toda a parte externa e vai entrar. Por quê? Porque para ele entrar, é um condomínio fechado, para ele entrar dentro da casa, a casa externamente precisa estar boa, precisa estar ok dentro do padrão do condomínio, precisa estar... o que é boa? Estar acabada, tá? E aí dentro ele vai fazer lá, vai fazendo conforme ele for dentro das possibilidades dele, né? Então, vou colocar revestimento externo, revestimento interno, aqui. Revestimento externo, revestimento interno. Tá? Tem algum item que a gente esqueceu aqui, que eu não coloquei? Que mais que vai numa construção? Né? Instalação hidráulica, instalação elétrica, louça, metal, acabamentos, por exemplo, a gente pode colocar em itens separados, certo? E aí eu tô colocando aqui os tópicos, né? Impermeabilização é um item que eu tinha esquecido também. Lembrei 2 vezes enquanto eu estava gravando e ainda bem que eu coloquei aqui. Impermeabilização, a cobertura tá aqui também. Enfim, então, primeira coisa, né? A gente vai colocar o título aqui do nosso trabalho, a descrição do serviço, unidades, que são os tópicos que a gente vai utilizar. E depois a gente sai fazendo vou escolher aqui. As macroetapas. Isso aqui é o que a gente chama de macroetapa do orçamento, que é uma macroetapa da construção, tá? É exatamente o que você vai fazer. Agora, vamos supor o seguinte, aí a gente vai, dessas macroetapas, a gente vai fazendo os serviços, tá? Que aí, nesse processo que você está de analisar o projeto que você tem aí para fazer o orçamento, você vai colocando os serviços. Então, por exemplo, para fazer a fundação, o que caracteriza a fundação? A fundação em si. É um elemento sólido de concreto, né? Pode ser concreto, metálico ou madeira, é o que eu estou fazendo, entendendo que é uma fundação de concreto armado. Então, uma fundação ali de estaca, por exemplo. Tá bom. O que eu tenho para fazer a estaca? Então, eu tenho a escavação da estaca. Escavação, vou diminuir aqui. Escavação da estaca, por exemplo, certo? Escavação é como? Como que a gente mede esse item de escavação? Por metro cúbico, tá? Então, a unidade aqui é o metro cúbico. Eu não sei qual é a quantidade, porque a gente vai levantar, tá? Se você fizer meu curso, você vai aprender a levantar a quantidade de escavação. Depois da escavação, eu tenho o quê?
Eu tenho a armação da estaca. Eu não tenho forma para armação da estaca. Eu não tenho forma de estaca, tá? Nesse caso. A armação e depois o concreto, tá? E depois o concreto com a sua concretagem, execução da concretagem e tudo mais. Vamos pegar um outro item aqui e aí a gente vai colocando a armação da estaca em quilo, o concreto e metro cúbico também. Vamos pegar um outro item que às vezes pode dar alguma coisa. Você, Mari, mas onde entra os serviços? Vamos supor, você está fazendo a cobertura, certo? Então você tem, para uma cobertura, o que é que você precisa? Da estrutura, que pode ser metálica ou madeira. E se eu não tiver essas informações em projeto, o que que acontece? A gente vai colocando aqui. A gente já coloca, já começa a fazer o orçamento, já começa a montar sua planilha, entendeu? Não fica pensando, não, mas eu não tenho todas. Não, já coloca as informações que você tem. Se você está fazendo o serviço, já foi pago para fazer serviço, tá, gente? Bom, esse serviço aqui é um serviço que é pago, você tem que ser remunerado para fazer. Tá bom? Você vai entregar de graça para o seu cliente, não, certo? Então, você precisa da estrutura metálica ou de madeira, certo? Você precisa da telha. Que tipo de telha que é? Já está marcando? Telha cerâmica ou a telha metálica? Cerâmica ou metálica ou fibrocimento. O pessoal chama de telha brasilite, né? Que dá o nome da telha, por causa do nome da marca, né? A telha, que mais? Calhas, rufos, calhas e calhas. Eu vou colocar rufos em separados também, tá? E a gente... não vou salvar, não. Mania de salvar, e vai sempre salvando, tá, gente? Mas eu não vou salvar essa planilha aqui não, tá? E aí a gente vai colocando a estrutura. Eu sei qual que é? Não. Então, a gente deixa em branco ou depois a gente coloca a verba. Eu não gosto de verba, tá? A telha, a mesma coisa. Quantidade de telhas em peças, em metro quadrado. Depende da forma como você está compondo aí o seu telhado. As calhas em metro, rufos em metro. Aí a gente já vai colocando aquilo que a gente já sabe que é como o material é comprado, como o material é medido e essa coisa toda, tá? Aqui a quantidade que você vai levantar na sua planilha de quantidade, certo? E aqui vou fazer uma observação, os alunos do curso de orçamento têm essas planilhas de quantidade automáticas, né? Então, vai preenchendo com as informações do projeto e sai automatizado o valor unitário e o valor total. Aqui, gente, valor unitário, o valor total é a quantidade vezes o valor unitário. O que você pode fazer também, que é uma coisa que eu acho muito boa, tá? Eu gosto muito de fazer isso, é o valor unitário, colocar também, vou colocar aqui, ó, o valor unitário do material e da mão de obra, tá? E aí depois o total de material e o total da mão de obra. Isso faz diferença depois, quando a gente está contratando, quando a gente está comprando, e nos dá mais elementos, inclusive, para a gente poder falar com o nosso cliente o que está mais caro, né? Quando a gente vai montar a nossa curva ABC, enfim, vai fazer tudo isso, tá? Agora que eu vi o tempo aqui da aula. Mas quando eu começo a fazer uma planilha de orçamentos, eu começo a fazer dessa forma. Depois eu vou me preocupar, gente, em pintar o item, né? Em fazer o agrupamento das coisas e tal. Uma coisa importante que eu gosto muito de fazer é colocar o subtotal, tá? Subtotal da fundação. E eu não gosto, eu poderia colocar o subtotal do item, fazer e copiar, colar para todos os subtotais de item. Não tem problema, se você acha melhor assim, pode fazer. Eu gosto de colocar o subtotal da fundação, subtotal da estrutura, subtotal da alvenaria, subtotal do fechamento, sabe? Eu gosto de deixar tudo bem explicadinho e esmiuçado. Por quê? Porque essa planilha é uma planilha que eu estou fazendo para o meu cliente, e às vezes o meu cliente não sabe de obra, ele não entende, vai usar aquilo, às vezes ele não vai me contratar para gerenciar a obra dele. Por quê? Porque com essa ferramenta aqui, eu consigo gerenciar a obra muito mais fácil, porque eu já pensei na construção dele, já pensei na forma como ele vai desenvolver aquele trabalho, né? Então, ficaria muito mais fácil para mim. Mas ele pode ter essa opção de não me contratar para o gerenciamento, tá certo? Para o acompanhamento ali da obra dele, tá tudo bem.
Então, ele tem que ter esse elemento. Eu não posso falar assim, não, eu que fiz, e esse cliente, se ele não entender, é problema dele. Não, não é assim que a gente trata o cliente, gente. A pessoa confiou em nós, né? O cliente confiou na gente, confiou no nosso trabalho. Então, a gente tem que entregar ali as informações para ele, entregar o mais mastigadinho possível, porque quando a gente não é da área, a gente não tem obrigação de saber da coisa, né? Não tem obrigação. Entendeu? Então é isso. E eu queria saber o que vocês acharam dessa aula. Me contem aqui se vocês gostam dessas aulas mais práticas, com o PDF, com as aulas práticas mesmo, né, gente? Mas de dia a dia, me contem o que vocês acharam, se vocês assistiram até o final. E fica o meu convite aqui para vocês conhecerem o meu curso, tá pela Interativa. Vocês acessam lá interativaportal.com.br. Eu ensino do zero, mesmo que você não tenha experiência nenhuma com orçamento de obras, tá? É pegar na sua mão e te ensinar a montar um orçamento de obras para construções e reformas, tá? Do custo direto. Vai te dar uma base, eu posso te falar que vai te dar uma base incrível para você atuar como orçamentista, para você aumentar o seu portfólio de trabalho, portfólio de serviços. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Você pode conhecer lá, certo? Eu vou ficando por aqui. Fazendo, né, gente? Falar aquelas coisas todas, né? Se você assistiu até o final, não é inscrito, se inscreve no canal para receber, se inscreve no canal e ativa todas as notificações. Me segue também lá nas redes sociais, interativa.engedu e mariana.burato, certo? Eu vou ficando por aqui, agora é verdade. Falei que eu tava com look novo, né? Falei. Te vejo em breve, meus queridos. Até mais. Tchau, tchau.